É uma história muito conhecida de todos nós. Uma mulher enferma há 12 anos e que, de repente, acreditou, depois de gastar tudo com a medicina local, fazer de tudo para com todos, começou a acreditar que um simples esbarrar de dedo, um toque em Cristo, poderia curá-la. Que fé, que ousadia. Eu tenho certeza que nós conhecemos tão bem este texto que poderemos contar hoje para um de nossos familiares, um vizinho, um parente, ligarmos para alguém e relatarmos o episódio bíblico. E os circunstantes naqueles dias, então, eles podiam narrar a cena com cores vivas. Alguns até sabiam o nome dela. Mas havia naquele contexto um homem que não podia se dar o luxo de chegar em casa com uma história bíblica na cabeça e uma história emocionante no coração. Ele não podia naquele dia, naquela manhã, chegar em casa apenas para narrar um milagre que ele viu do lado de fora da sua casa, na rua. Porque ele carecia de um milagre dentro da casa dele. E o seu nome é Jairo. Ele estava ali, viu tudo, presenciou a cena, surpreendente cena, maravilhoso milagre. Mas ele precisava de um milagre também dentro de sua própria casa. Talvez você e eu fôssemos esta pessoa hoje aqui, que também não podemos nos dar o luxo de apenas contar o que Deus fez na história do povo dele. Talvez você e eu precisássemos também contar dos feitos de Deus em nossa história, em nossa vida, em nossa casa, em nossos relacionamentos, em nosso lar. Saiba, meu querido, que nós precisamos de um milagre dentro de nossa casa. E é isso que eu gostaria de falar brevemente ao nosso coração, usando a palavra de Deus para nos alimentar espiritualmente das bênçãos que Deus já tem reservado para você e para mim. Precisamos da intervenção divina na nossa sociedade, em nossa cidade, em nossos corações, nossos lares, nossas vidas. E Jairo entendeu isto. Pois o texto diz no versículo 42, que Jairo tinha uma filha única, de 12 aninhos, uma criança ainda, que estava à morte. Versículo 42. Sua filha única, febril, dando os últimos suspiros. Cena dramática, momento tenso. Sua joia preciosa, insubstituível. Jairo passava por um dos momentos mais terríveis e difíceis de sua vida familiar. Um abalo familiar de grande magnitude. Um terremoto sem precedentes abalava os alicerces do seu coração, da sua casa, do seu lar. Talvez nós também tenhamos alguma coisa, ou alguém, ou algum combinado, ou algum acordo, algum voto insubstituível, que está febril, que precisa urgentemente ser restaurado. Talvez não seja um parente enfermo, talvez não seja uma filha única, mas seja tão precioso, insubstituível,
quanto um casamento, um relacionamento entre pai e filho, um relacionamento entre irmãos, entre amigos. Talvez um sentimento religioso que já ficou para trás em nossa história de vida de piedade e agora estamos amargando corações endurecidos. Eu não sei o que se passa com você aí dentro do seu coração, dentro da sua casa, na sua história familiar, mas eu imagino que todos nós tenhamos em algum momento algo que é insubstituível para nós, muito precioso, quase uma filha única, e que está febril, dando os últimos suspiros, e que precisamos urgentemente que Deus intervenha e restaure o nosso casamento, o nosso lar, nossa família, nossa espiritualidade, nossos relacionamentos com nossos pais, com nossos filhos, com nossos entes queridos. Irmão amado, Jairo, ele entendeu que precisava de um milagre para que a vida dele não se tornasse em sequidão de estio. No caso dele, gravidade ainda maior. Uma filha única. Seus recursos haviam se esgotado. Centavo após centavo, suor após suor, lágrima após lágrima. Aparentemente, não restava nada mais a ser feito. Todos os recursos se esgotaram. É o fim. Eu fico imaginando, com muita dor, imagino assim, Jairo, dentro de casa, no quarto, na companhia de sua esposa, sua menina febril, dando os últimos suspiros, a sua esposa passando pano frio na cabeça daquela menina para tentar abaixar a febre dela. Eu fico imaginando os olhos se entrecruzando entre a esposa e o marido, e eles percebendo que era inútil toda a tentativa para mudar aquela situação, todos os recursos, todos os feitos, todos os remédios. Eu fico imaginando, queridos, aquela cena tão difícil, tão triste. Um imenso sofrimento de incapacidade. E de repente uma luz cruza aquela cena. Alguém chega apressadamente, é como imagina o texto, e diz: Jairo, Jesus Cristo chegou à praia, está aqui em Cafarnaum. E aquele pai levanta a cabeça, e de repente o coração dele se enche de esperança. E ele vira para a esposa e diz: mulher, meu bem, minha querida, eu vou trazer Jesus aqui em casa. Ele pode mudar a nossa sorte. Ele pode mudar a nossa vida. Jairo entendeu que não havia outra solução. Ou ele ia até Jesus, ou ele ia até o coveiro da cidade. Ou ele ia à direção da vida, ou ele ia à direção da morte, da luta ou do luto, na direção da praia onde estava Cristo, ou na direção do cemitério. Eu entendo que todos nós que estamos aqui neste dia, neste momento, você e eu, quando invocamos a Deus, nós viemos na direção da praia, para um encontro transformador com Jesus Cristo. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, todas as vezes que nos ajoelhamos diante de Deus, todas as vezes que invocamos o Senhor, estamos indo na direção do milagre, do poderoso, do maravilhoso, do tremendo. É isso. Precisamos observar o texto e compreender que há momento para tudo nesta vida. Os versos 40 e 41 dizem assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando.
Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Preste atenção. Precisamos entender que há um tempo apropriado e determinado para todas as ações. Quantas vezes já recebemos a Cristo como esta multidão, no verso 40, com alegria, com júbilo, com festa, com celebração, com louvor, com cânticos de vitória. Mas há dias que precisamos também receber a Cristo como Jairo o fez, com súplica, com clamor, com petições, com rogares urgentes, urgentíssimos. Muitas vezes temos recebido o nosso Senhor, estado na presença dele com festa, mas quem sabe hoje é o dia de estarmos na presença dele com súplicas íntimas. Sim, tem dia que nós somos esta multidão, mas tem dia que somos o Jairo desta história. Tem hora de bater palmas, meu irmão, mas tem hora também que é de se ajoelhar aos pés de Cristo. Pois alguém em nossas casas não ficará feliz se nos vermos sozinhos, chegando sem Cristo, sem a manifestação portentosa de Deus. A esperança de nossa família é que Jesus Cristo seja visto conosco, em nossa vida, em nossas ações, para que esses milagres de Deus se realizem dentro dos portões de nossas casas. Sim, que essa seja a sua petição, a minha súplica. Jesus, vem até a minha casa. Um milagre dentro de nossos lares, irmãos. Precisamos disto. Jairo não somente entendeu, como também creu nisto. Olha só o que diz o verso 49, como ele acreditou na palavra de Deus. Alguém chegando da casa de Jairo disse para que todos ouvissem ali: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Meu Deus, que notícia horrorosa, terrível. E como esta vida tem as suas encruzilhadas, como esta vida tem as suas curiosidades, os seus caminhos paralelos que se cruzam sobre nós e através de nós. Esta história está aqui num contexto muito especial, onde duas meninas, uma senhora jovem e uma criança, da mesma cidade, estão carecendo igualmente de uma intervenção, não importando a idade delas e nem o tipo de problema, todas elas precisavam, as duas precisavam de um milagre naquele dia. Mas olha só como é curiosa a passagem bíblica, como é interessante o contexto histórico e a narrativa. O que a filha de Jairo e a mulher hemorrágica tinham em comum? A filha de Jairo, como já disse, tinha 12 anos. A mulher hemorrágica, há 12 anos estava enferma. Pense bem, quando uma nasceu, a outra ficou terrivelmente adoecida. Na casa de Jairo houve uma grande festa pelo nascimento de uma criança, mas na casa daquela mulher, a tristeza veio como uma sombra, uma nuvem que não quis passar. Agora, esses caminhos tão paralelos, estas vidas distintas, ambas carecem da intervenção divina. A mulher hemorrágica tentava romper a multidão para tocar em Jesus Cristo. Aquela menininha agonizava sobre uma cama. Enquanto uma buscava ir até Jesus, a outra precisava que alguém levasse Jesus até ela.
Enquanto uma suava para tocar a Cristo, a outra estava suando em cima de uma cama, precisando ser tocada, e o texto diz que quando uma era restaurada, a outra morria. Observe o drama deste pai. No versículo 49, Lucas faz questão de contar a história de uma maneira que não percamos estes sentimentos nos detalhes. O verso 49 diz assim: falava ele ainda para a mulher hemorrágica que acabara de ser imediatamente curada. Falava Cristo para ela ainda: filha, vai-te em paz. Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouça, veja, Cristo ainda está falando com aquela mulher que recebeu o milagre, quando palavras ruins, má notícias embolam com aquela frase de alegria, para adoecer ainda mais o coração daquele pai suplicante, que está entre a esperança do que está vendo e o desespero do que está ouvindo. Os seus olhos estão vendo um milagre e aquilo deveria enchê-lo de expectativa, mas de repente a má notícia chega no ouvido dele, fazendo enfermar aquele coração paternal. E aquele homem está entre a boa notícia que vê e a má notícia que ouve. Enquanto ouvia sobre a vida daquela jovem senhora, Jesus dizendo: filha, tua fé te salvou, ouvi alguém de sua casa dizendo: tua filha, Jairo, já morreu, não tem mais jeito. Enquanto ouvia para aquela jovem senhora: vai-te em paz, minha querida, ouvia para si mesmo: não incomodes mais o mestre. Meu amado irmão, meu querido, fala a verdade. Seja sincero. Tem hora que o milagre parece que acontece só na vida do outro. Tem hora que o não tem mais jeito chega antes da solução. A gente faz tudo certo, vai na direção certa, se prostra do jeito certo, suplica do jeito certo, mas parece que dá tudo errado. A má notícia chega antes dos milagres. E temos visto júbilos de alegria, às vezes, somente na casa do vizinho. Não incomodes mais o mestre. Que não incomodes mais o mestre o quê? Não dê ouvidos aos pessimistas. É um tal de não tem mais jeito, não tem solução, acabou, não vai dar mais certo, esse casamento não vinga, esse relacionamento familiar é melhor deixar separado, esse relacionamento entre pai e filho é melhor deixar em silêncio. Que é isso? Que não tem mais jeito? Não existe essa expressão no dicionário de Deus. Não existe essa expressão para Deus: não tem mais jeito, acabou. Esse moço que chegou da casa do chefe da sinagoga deveria saber que Jesus sim é mestre, mas mestre e sempre foi poderoso para mudar com o que está estabelecido, para detonar com o que está estabelecido. Estava estabelecido que aquela mulher hemorrágica sangraria até o fim, até que Jesus cruzou a vida dela. Estava estabelecido que um cego jamais veria cores novamente, nenhuma claridade, até que Jesus coloria a vida daqueles homens. Estava estabelecido que um surdo nunca mais ouviria o cantar de um pássaro, até que ouvir a voz de Jesus e sua vida fora transformada. Estava estabelecido, irmãos, que uma tempestade no meio do mar da Galileia levaria um barco para o fundo, matando sua tripulação, e Cristo silenciou aquela tempestade. O que está estabelecido em nossas vidas não tem importância. O que tem importância é quem nós viemos buscar, quem nós fomos buscar para mudar a realidade que estamos vivendo. O que está estabelecido na nossa vida? O que está aí encravado no seu coração que ninguém consegue arrancar?
O que está estabelecido na sua alma que nada consegue limpar? O que está estabelecido dentro da sua cabeça que nenhum remédio consegue pacificar? Deixa eu te falar. Nós estamos falando com o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E se Cristo quiser, tudo pode ser transformado. Nada é impossível para Ele. Olha só, andar com Jesus, meu amado irmão, é uma bem-aventurança eterna. Os contratempos, as palavras de pessimismo, os obstáculos, as dificuldades, as limitações não podem nos desanimar. Preste atenção no que Jesus diz para este pai, no versículo 50. Crê somente. A notícia que chegou da sua casa é ruim? Creia somente. Como se dizendo, Jairo, o teu trabalho é descansar em mim. Creia e faça o bem. Você não pode chegar em casa sozinho. Porque se você chegar sozinho em casa, nada vai mudar. Jairo poderia dizer para Cristo, não, Senhor, pode deixar, não tem mais jeito. Mas ele acreditou. Ele ousou levar Cristo para dentro da sua história, esperando que alguma coisa poderosa pudesse acontecer. Um milagre dentro de nossos lares, corações, almas, é isso que precisamos. Jairo entendeu, acreditou e experimentou isto. Olha só o verso 51 e 56. Tendo chegado a casa, verso 51, e o verso 56 diz assim, seus pais ficaram maravilhados. Enfim, Jairo chegou em casa e encontrou o luto. O ambiente não era o melhor dos ambientes. Todos choravam e pranteavam. A esposa de Jairo estava desconsolada. Gritarias e curiosos compunham o cenário. Eu penso que aquele era o último lugar da face da terra que Jairo gostaria de estar. Quantas vezes a nossa casa também é um lugar assim? O último lugar da face da terra que gostaríamos de estar. Quantas vezes nos assentar com os nossos pais para conversar com eles, ou dar atenção para os nossos filhos, ou abençoar os nossos cônjuges, é a última ação, o último lugar que nós gostaríamos de estar. Talvez já está contaminada as nossas relações. Talvez aquele fosse o último lugar que Jairo gostaria de estar. Quantas vezes um lar é o último lugar que um homem e uma mulher gosta de estar e passa e faz de tudo para que o dia passe lentamente e a noite custe chegar, para que enfim ele vá para dentro de sua casa, porque ali já não é mais um ambiente de alegria, já não é um ambiente de paz, se tornou um lugar de luto, se tornou um lugar de pranto. Talvez fosse esse o último lugar que este homem, Jairo, gostaria de estar, isso se ele tivesse chegado ali sozinho. Tinha alguém com ele. E esse alguém era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Varão poderoso em sinais. E o verso 52 e o 53 são impressionantes. E todos choravam. E pranteavam a menina. Mas Jesus disse, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se de Jesus, porque sabiam que ela estava morta. Os circunstantes diziam que a situação era irreversível. E debochavam de Jesus Cristo. Perceba como eles regridem do choro para o riso,
como eles fazem essa transição sem nenhum sentimento de verdade, de solidariedade real. Veja só, eles estão chorando. Eles estão se condoendo com a família, dando tapinha nas costas, beijinho no rosto, jogando cinza sobre o cabelo esgrenhado, rasgando roupa. Eles estão num luto profundo. E Jesus chega e diz, ela não está morta. E eles do luto profundo passam a gargalhadas, como assim? É contar piadas em funeral? Quando a gente já não entende o que é o sofrimento alheio e estamos indiferentes à dor do outro. Eu quero falar uma coisa para o seu coração nesse instante, eu espero que você nunca mais esqueça. Amigo não é quem chora com você. Veja, eles estão chorando com Jairo, mas eles não estão sendo sinceros. Eles conseguem evoluir ou regredir do choro para o riso. São indiferentes. Da gargalhada num funeral. Amigo não é quem chora com você, meu irmão. Amigo é quem suporta o seu sucesso. Suporta quando tudo começar a ir bem com você. E ele olha para a sua vida e fica satisfeito. Ele não tem inveja, ele não tem ciúmes, ele não tenta botar entraves nos seus caminhos, ele celebra as suas conquistas e aplaude as suas vitórias. Não se engane, amigo não é quem chora com a gente, os amigos até choram com a gente, dividem as cargas pesadas, até fazem isso conosco, mas amigo de verdade é que vai muito além, ele também celebra a sua vitória, tolera o seu sucesso, se alegra com as suas conquistas. E aqui está um grupo de pessoas especialista em morte, gente treinada em identificar cadáver, em escrever lápide, em fechar caixão e bater o martelo. Gente que está dizendo para Cristo, nós entendemos de morte. Você está falando que ela não morreu? KKKKK. Nós sabemos reconhecer um cadáver. Entretanto, no verso 54, apesar de todo o deboche deste mundo, de todas as risadas dos incrédulos, de toda a fanfarra dos ímpios, Jesus tomou aquela menina de 12 anos pela mão e disse o inimaginável: Talitá, cumi, menina, levanta-te. E seus pais viram o que jamais pensaram em ver novamente. E imediatamente aquela menina se levantou, se assentou e comeu. Aquele povo até podia conhecer de morte e saber identificar cadáver. Podia até entender daquilo que se acabou. Mas de vida, quem entende é o nosso Senhor. Ele é o Senhor da vida. Esse sim deve ter cadeira cativa dentro de nossos lares. Ele é o único capaz de mudar o sentido das nossas lágrimas. Aquela família que estava chorando por um luto, de repente aquelas lágrimas mudaram para lágrimas de alegria. E Jesus transformou o pranto deles em júbilo, tirou as vestes de luto e botou vestes de festa. Transformou aquele funeral num dia de aniversário. O dia em que Cristo entra em nossas vidas é o dia do nosso nascimento para a vida eterna. Ah, queridos, tudo dizia que seria um funeral, mas Cristo transformou num dia de festa. Saiba você, saibamos nós, que nós precisamos disto. Nós precisamos de um milagre dentro de nossos corações, dentro de nossas casas, dentro de nossas vidas. Você e eu precisamos de um milagre do lado de dentro, dos portões do lado de dentro, não dos portões para fora. Um milagre no nosso casamento,
na vida de nosso esposo, da sua esposa, dos nossos filhos, das nossas filhas, pais, mães, família, sociedade, país. Não podemos chegar sozinhos em lugar nenhum. Se Jesus está dentro do nosso coração, ele precisa ser visto em nossa vida. Meu amado, quem sou eu para dizer, Talitá cumi? Eu não posso ressuscitar o que está apagado em sua vida. E nem digo que um ente querido que acabamos de perder, ou que se foi, que nós poderemos chegar ali e mudar aquela história. Isso depende exclusivamente de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Se você tem um parente enfermo, alguém que está agônico, creia, ore até o último instante, o último segundo, esteja nas mãos de Deus. Se Ele quiser fazer transformação naquelas vidas, através de nossas petições, estamos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Mas eu te digo que esta menina voltou a morrer, ela cresceu, possivelmente se casou, teve seu lar, seus filhos, a idade chegou, o fim da vida bateu, ela voltou a morrer. O Senhor não promete uma vida eterna para nós neste mundo caótico que vai ser destruído e refeito. Mas eu te digo que o Senhor Jesus é a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Se não agora, um dia ouviremos, levanta-te e ficaremos de pé. Só Cristo pode fazer isto. Mas eu te digo, e digo ao meu coração, que precisamos confiar no Senhor, porque Ele pode curar os enfermos, transformar aqueles que estão abatidos, animar os desanimados, ressuscitar aqueles que partiram. Se não agora, um dia fará na eternidade. Quando Ele voltar, fará para nos levar para a eternidade. Sim, mas eu preciso te lembrar alguma coisa neste texto. Há 3 tipos de loucos. Vamos pensar assim, concluindo. Neste texto podemos identificar 3 tipos de gente doida. Os que debocham de Jesus. Os que riem dele. Aqueles que ignoram a mensagem do Evangelho. Gente maluca. Há também aqueles que fecham as portas de suas casas e trancam Jesus do lado de fora. Não deixa entrar, porque sabe que se Jesus entrar, muita coisa vai ter que mudar ali dentro. Se nossos corações forem transformados, nossas vidas precisarão também ser transformadas. Mas há o terceiro grupo. O terceiro grupo que sabe que sem Jesus esta vida é um deserto infindável. É o grupo que convida Jesus para entrar e diz: Senhor, minha casa é sua. Faça a transformação que o Senhor quiser. Me ajude a ser um homem, um pai, um filho, um irmão, um cidadão, um crente melhor. Para onde eu passar, Senhor, eu deixar o cheiro de vida que recebo de Ti. Sim, queridos, nós precisamos convidar a Cristo, nós precisamos de um milagre dentro de nossas casas. Pastor, já tem Cristo no meu coração. Então peça ao Senhor que Ele transpire por seus poros até que Ele seja visto em ti e em mim. Jesus deve ser o Senhor de nossos lares. O que acabou aí na sua casa? O que acabou na sua vida? Pode ser apenas um ponto final para os seus olhos, mas para os olhos de Deus é um ponto parágrafo, porque Deus está escrevendo novas e poderosas e maravilhosas histórias na vida daqueles homens e mulheres que se disporam a abrir as suas portas e dizer: Senhor, mora aqui, habita aqui, vive aqui, minha casa é sua, porque tudo que eu tenho é seu, tu és o dono da minha vida, e tu, quem tem o meu coração, tem tudo que eu sou e tenho.
Meu amado irmão, você poderia se juntar a um grupo de pessoas e dizendo: que pena, Jesus chegou tarde demais. Jesus demorou a chegar na casa daquela menina. Se Jesus chegasse enquanto ela estava febril, alguém poderia estar contando a história hoje. Jesus deu um remédio e ela foi sarada. Mas eu quero que você se lembre sempre e saiba que nunca é tarde demais para Deus. Nunca é tarde demais. O Senhor sempre chega na hora certa. Talvez seja este o momento na sua vida para provar para você e para mim que Ele é Deus. Todo-Poderoso Deus, que pode mudar a história daqueles que já não tinham mais nada para contar.